Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está no ar, de volta com o maior podcast, o mais querido de quem faz moda, costura sob medida e modelagem desse Brasil. Sim, nós somos tudo isso e temos muito orgulho de ser o maior, o primeiro podcast totalmente criado para costureiras. E no episódio de hoje nós vamos falar de algo que é o sonho de muitas delas, que é a modelagem tridimensional, aquela que é feita sob o tão desejado manequim de mulagem. E para falar desta técnica com a gente, temos sem sombra de dúvida a maior autoridade nesse tipo de peça, nesse tipo de produto no Brasil. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, estilismo, além de engenharia de produto, o que a levou a fundar a maior empresa de manequins de mulagem do país, conhecida por fornecer manequins de acordo com as medidas do biotipo brasileiro. Ela é docente, atua como professora há 27 anos e atualmente ministra aulas de modelagem tridimensional na PUC-Rio. Ela é fundadora da conhecida empresa Draft Manequins e seja muito bem-vinda à nossa Rádio da Costureira, Elaine Radicete. É um prazer enorme estar aqui para falar para vocês e contar um pouco da história, né, da Draft Manequins, que é a nossa querida, né, ferramenta de trabalho, que é super importante para o mercado. Que legal, muito legal ter você aqui com a gente, vai ser muito, muito bacana conversar contigo, porque é uma empresa grande que a gente conhece, a gente bate o olho assim, conhece de nome, conhece a logo, e vai ser muito legal falar desse assunto aqui de manequim, de mulagem. Tem tão pouco conteúdo, né, sobre isso assim na internet, e agora nós teremos um podcast inteiro para falar disso, para tirar as dúvidas. Então vamos começar um pouquinho pela sua história, Elaine. Conta pra gente como foi que você entrou aí nesse mundo da modelagem, da moda, como é que você começou, para que as nossas ouvintes te conheçam um pouco melhor e se sintam mais próximas. Então, olha, é uma história muito, talvez, claro, né, sempre acaba vindo da infância, né, a gente vendo a mãe costurar e tudo mais, e essa história eu trouxe para a vida, mas na realidade, no meio do caminho, eu queria seguir a área de arquitetura, construção, né, adorava fazer as plantas, perspectiva, então, era o meu forte. E depois, no meio do caminho, assim, faltando um ano para eu me formar em arquitetura, pensei até em desistir, mas seria uma loucura isso. Eu parti, descobri curso de moda, né? Eu queria fazer moda. E aí saí da arquitetura e fui fazer a moda. Uhum. Tinha certeza que eu ia abrir minha marca de linha praia, né? Rio de Janeiro. Uhum. Seria uma opção. Então, era uma coisa que eu também era apaixonada, trabalhar com os tecidos elásticos e desenvolver peças drapeadas, né? Brincar com esses tecidos. E, por fim, eu falei assim, nossa, todo mundo tinha ido para a parte de criação. No final do curso, eu já estava muito mais na parte técnica, que é a modelagem. Uhum. Depois eu comecei a trabalhar, trabalhar muito nessa área de modelagem. Modelei muito para várias empresas, então eu brincava que eu era bombeira da modelagem. Quando a empresa não conseguia resolver a solução, me chamava. E isso eu aprendi muito. E tinha que testar os moldes no corpo de uma pessoa. Mais adiante, eu fui fazer o curso no FIT, né, no Fashion Institute of Technology. Uhum. Chegando lá, a minha orientadora me apresentou a aula de modelagem tridimensional, que seria o draping, né? Uhum. E ali eu me encantei por essa técnica e fiquei apaixonada, não quis mais saber das outras, e depois no meio do caminho comecei a associar a plana com a tridimensional, e quando eu voltei para o Brasil, a empresa, que na época era o Senai C-Ticket, tinha importado os manequins americanos. Uhum. E o que mudou muito era que a gente
fazia a roupa ali e não vestia bem no corpo, no biotipo da brasileira, né? Então foi quando eu comecei a estudar, a pesquisar, e aquilo me criou uma inquietude assim incrível, porque eu precisava de um manequim que vestisse no corpo da brasileira. E foi quando eu comecei a fazer um estudo, né, e a partir para o mestrado na área de engenharia de produção e gerência do produto. E foi quando eu fiz um levantamento antropométrico, porque na época a gente só tinha, quando eu comecei a pesquisa em 95 isso, a pesquisa de mercado na época era muito escassa, então não existia nessa parte de ergonomia, estudo, levantamento antropométrico. Tinha na área de calçados, mas não na área de vestuário mesmo. E o que eu encontrei foi uma pesquisa do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, que tinham algumas medidas corpo dos uniformes militares. Então era um corpo mais estruturado, né, que não atendia muito bem o mercado de trabalho. E a norma da Abravest, a 13377 de 95, que ela versava sobre as medidas, né, ela existe ainda, e as medidas do corpo humano para o vestuário, definindo os padrões referenciais para determinar a numeração da roupa, para informar o cliente. Isso muito utilizado em lojas de departamento para direcionar o cliente que tamanho comprar. Mas quando eu fui pesquisar, eu defendi a minha tese em 99 e ela tratava apenas da padronização de medidas a fim de gerar tabelas e manequins que atendessem às medidas dos consumidores brasileiros. Então foi aí que quando eu lancei a tese, a pesquisa, né, e o manequim, as grandes empresas do Sul começaram a me buscar para fazer um padronização, de atualização de tabela. Muitas empresas trabalhavam com tabelas da década de 1950, né? Que coisa! Então, assim, era uma criança muito miudinha, né? Era por exemplo, não se adequava, o esquema de padronização e de graduação, eles graduavam desde o bebê recém-nascido até o adulto. Isso, na minha pesquisa, eu vi que não ia conseguir uma qualidade num produto se você gradua com um intervalo muito grande de numerações. Então, foi quando eles começaram a me procurar e eu fui fazer alguns trabalhos, como Marisol, Brandili, né? Então, Pacífico Sul. Eu fiz durante muitos anos essa consultoria para organizar todo esse setor, né, de tabelas de medidas, modelagem e o manequim. Depois treinava a equipe como trabalhar, como utilizar o manequim, que seria uma outra etapa, porque o manequim ele não é apenas para uma prova de roupa. Ele é uma ferramenta de trabalho para você desenvolver a modelagem. Então, foi quando eu comecei, né, a divulgar o trabalho, porque até então as empresas me buscavam. Depois a gente começou a fazer a divulgação do nosso trabalho. Então, nós começamos a empresa muito pequenos, né, porque a gente não queria abrir muito na área de marketing, porque a gente queria testar e ter esse feedback do cliente. Que é super importante. Então, a Draft ela foi caminhando, ela foi crescendo e com o feedback desses clientes, né? Outra coisa que fizemos foi a pesquisa sobre o material, como utilizar um material que eu pudesse alfinetar, porque a maioria dos manequins existentes na época eles eram totalmente duros, rígidos, eram de papelão prensado, outros de fibra de vidro. E eu me incomodava muito, porque trabalhar com a modelagem tridimensional, você tem que alfinetar o tempo inteiro para fixar o tecido, manter o tecido no fio, né, para poder desenvolver uma boa modelagem. E
os manequins, eles não davam Isso pelo menos no Brasil, né? Lá fora já tinha os alfinetáveis. Não, na época, não. Não. Na época não tinha. Nem em lugar nenhum. Depois que a gente surgiu, aí vieram, porque a gente começou em 2002. Não tinha. Inclusive, a gente procurou as patentes existentes e não tinha na época. Tinha um que aquecia e ele inflava, mas eu nunca via esse produto no mercado. Então, realmente, a gente foi pioneiro nessa área. Então, até mesmo de forma global, esse manequim que alfineta até o fundo não existia antes? Foi a Draft que criou? Não existia. Que interessante, Isso, que legal. Em termos de época, e na época eu fiz uma busca muito grande, testei um material, aí era muito interessante, porque depois de um ano o material trabalhava, aí eu tinha que, todo o capital eu tinha que repor, né, para os clientes, porque eu estava começando ainda a fazer um nome. E era muito engraçado, porque depois de um ano o bumbum murchou, a barriga encolheu, entendeu? Então, mas eu queria um material 100% acolchado, até que a gente encontrou um material, fez vários testes e a gente desenvolveu, né? Então, assim, hoje a gente tem um material com uma altíssima qualidade. Nós recebemos aqui manequins de 10 anos dentro de uma faculdade na mão de aluno, você pode imaginar. Que vai bastante usado. Cuba e faz não sei o que, pinta, passa estilete, e a gente reforma e ele fica 100% novo, né? Então a gente tem esse feedback para os nossos clientes, a gente está sempre dando um suporte. Não só esse, mas como uma assessoria técnica também. Muitos clientes nossos vêm tirar dúvidas, qual o tamanho que eu vou adquirir, eu preciso de um tamanho básico, tá? Qual é o seu público? Então a gente vai orientando, eles mandam tabelas para a gente fazer uma análise, o que está certo, o que está errado. Também acontece o seguinte, a gente tem uma linha do sob medida, que isso aí depois a gente vai falar mais sobre essa linha específica. A gente tem um padrão a seguir, né? Mas a gente tem essa linha. E às vezes a empresa manda e na hora da gente construir um manequim, nenhuma medida bate. Então, é um conhecimento que as pessoas acham que é algo simples, mas não é. Medida corpo é algo que tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, né? São fichas técnicas para cada tamanho, com todo o processo de medição. Então, a gente tem esse acompanhamento, essa assessoria que a gente dá para os nossos clientes. Que legal, que demais a história de vocês. A Draft é uma empresa reconhecida, né, por oferecer dentro do mercado brasileiro esses manequins com as medidas de acordo com o biotipo brasileiro. É a marca registrada da empresa. De onde que veio essa ideia, essa necessidade? E principalmente, essa é uma curiosidade minha, quais as principais diferenças entre o corpo brasileiro, as curvas brasileiras, e o biotipo europeu, por exemplo, ou de outros países? Porque eu imagino que seja cintura fina e quadril largo. É exatamente isso? É como eu imaginei ou tem outras diferenças? Bom, esse é um assunto muito interessante porque a gente pesquisa. É o que eu costumo dizer para a minha equipe. Eu pesquiso 24 horas. A minha cabeça funciona 24 horas para essas questões técnicas e a gente está sempre atualizando, tá? A gente não para no tempo, a gente está sempre atualizando, vendo o que está acontecendo com o mercado. Tanto aqui, e agora a gente, como começou a exportar, a gente tem um contato. Lógico, a minha formação foi lá fora e depois é que eu vim conhecer, abordar essa questão da padronização no Brasil. Mas eu aprendi porque lá fora já era tudo padronizado. Quando eu cheguei aqui, eu ligava para as empresas para pedir tabelas de medidas. Primeiro tem que ver como o mercado está trabalhando, porque eu não posso chegar e mudar radicalmente. Então eu ligava para as empresas, né, as marcas e tal. Quando elas me retornavam, elas não tinham tabela de medidas, elas tinham medidas do corpo da modelo de prova, que nas
idade, às vezes tinha mulheres de quase 1,75 m, 1,80 m, que não é o padrão da brasileira, a média padrão. Uhum. Então eu vi que era tudo muito aleatório, é quem experimenta roupa. E não é assim, porque se eu não tenho uma tabela de medidas padronizada, como que eu vou fazer a minha graduação de tamanhos? Uhum. Vai ser aleatório? Eu não vou seguir uma regra? Né? Então, essa era a minha questão. Quando a gente trabalha sobre uma tabela de medidas, quando a gente fala em padronizar dentro de uma empresa, mas isso eu defendi muito eu frequentei vários congressos na época de ergonomia, na área têxtil, né? E eu defendia a padronização. E todo mundo, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, dizia: você é louca, isso nunca vai acontecer. Cada empresa tem a sua medida. Só que eu já tinha uma visão bem futura. O Brasil hoje, ele não exporta e nem importa na época, né? Ele não importava nem exportava. E como que ele vai trabalhar? Eu já atendi empresas que ela não sabia, ela mandava modelagem para fazer toda a sua produção na China, na Índia, e que ela fazia a modelagem, fazia a graduação, a peça piloto e enviava. Só que eles não conseguiam fazer, o decote não tinha uma beleza, o caimento da manga era horrível, né? Eles tinham problemas de cava e decote, isso era fato, assim. E aí eu vi gancho de calça. Inclusive, eu ia perguntar isso, assim, quais são as maiores bizarrices da modelagem? Geralmente é a cava, né? São muitas que perpetuam até hoje. E que, para mim, é uma coisa passou a ser óbvia, mas por causa de todo um estudo. E sempre que eu posso passar informação, eu começo a passar, porque não é possível que até hoje ocorra algo, né, semelhante no mercado. Uhum. Então, assim, essa padronização eu sempre defendi, porque eu já tinha essa visão da exportação. Então, essa empresa que eu estou comentando, ela não trabalhava com ficha técnica, porque ela não tinha uma tabela a seguir. Quando eu falei, eu tive que viajar, né? Então, também foi muito bom que eu tive essa experiência de a Índia, ver como eles trabalhavam. Então, eu falei assim, olha, precisa de uma ficha técnica bem amarrada, porque dependendo de como você coloca as cotas de medição, ela não vai funcionar na modelagem. Você tem que saber aonde você coloca, porque senão não vai dar certo. E eles só sabem trabalhar por cota, ela não precisava ter esse investimento aqui para mandar para lá, esperar, vem peça piloto, vai peça piloto. Então era uma loucura. Então, assim, essa visão de trabalhar com tabelas de medidas, ficha técnica, né? Ela dá um suporte muito grande para você fidelizar o seu produto para o cliente. Hoje, então, com a venda pela internet, você tem que informar o seu cliente qual é o tamanho dele referencial, o que ele vai comprar e o que vai vestir nele. Então, se você não padroniza a sua produção, você não consegue de jeito nenhum comercializar bem o seu produto. Loja de departamento, quem fornece para a loja de departamento, que essa nunca vai deixar de existir, ela tem que saber trabalhar com tabelas de medidas, ela tem que padronizar toda a sua linha de produção. O pequenininho que está começando, né, está fazendo uma brincadeira, está começando, ou quer criar um produto, uma cara de um produto, um estilo diferenciado, ele pode não focar tanto nessa padronização. Ele pode ter uma padronização diferenciada, mas vai chegar uma hora que ele vai precisar trabalhar com a padronização diferenciada. Ele vai ter que construir a tabela de medidas dele, ele vai ter que ter um manequim, né, que ele vai fazer a prova de roupa constante, seja ele uma pessoa ou um produto, um corpo técnico. Mas ele vai ter que padronizar toda a sua linha de produção. Então, na época eu falava, né? Vamos padronizar, o Brasil precisa padronizar suas medidas, e as pessoas achavam que isso nunca iria acontecer, tá? Então,
Hoje nós temos duas vertentes, a sob medida e a linha padrão. Claro que o nosso carro-chefe é a linha padrão. Uhum. E como a gente atende o Brasil inteiro, isso fundamentou a pesquisa feita. Porque você não precisa medir Brasil de norte a sul para chegar e criar um padrão. Você pega as amostragens. A minha curiosidade, de onde saíram exatamente essas medidas? Como é que vocês buscaram essas informações de tantos centímetros, Sim, na época eu viajava muito, né, pela empresa, e a gente atendia, fazia palestra, visitava as escolas, e ali a gente criou universos. Então eu tive a oportunidade de medir, fazer uma amostragem no norte, no sul, né, o sudeste, então, que é onde você tem a maior migração, né? Você tem Rio de Janeiro e São Paulo, você tem pessoas misturado do Brasil inteiro. Tudo muito misturado. Então, ali você já tem um universo para sua pesquisa muito grande. E eu não queria, você vai ter que criar tabelas regionais. Não. Na minha pesquisa, eu estudei como era a alimentação por região. Né? No sul, a carne, no norte, a mandioca, o milho. Né? São culturas de alimentação. Hoje em dia, você viaja, você pode ir na cidade pequenininha, você tem o fast food. Você tem a pizzaria. A pessoa sai da missa, vai para a pizzaria ou vai para a praça comer na carrocinha do cachorro-quente, hambúrguer, enfim. Então, essa alimentação, ela nacionalizou. O brasileiro praticamente come, né, o mesmo tipo de alimento. E isso muda, e não é só a conformação, né, do biotipo do brasileiro, não é só alimentação. São atividades físicas, né? A moda modela o corpo. Uma vez eu fiz uma palestra sobre isso. A moda modela o corpo. Uma hora a calça está lá embaixo, a cintura vai engrossar. A mulher vai para a academia pegar peso conforme homem, né? Super peso, uma carga além do que o corpo dela deveria suportar. Então, isso vai modificar, né, o tônus, a conformação dela. Aí vem a moda do lace, né? Que é para afinar a cintura. Então, ela já começa a querer modelar, a se preocupar. Aí vem as cirurgias plásticas, vem, como é que se diz? A calça do cós alto, que ajuda a modelar o corpo. Né? A calcinha, né? Antigamente era o fio dental, agora você tem os caleções para modelar o corpo. Então, você vê uma mudança, né, na moda que acaba modelando o corpo também. Então, assim, teve uma época que a gente pensou em mudar a nossa estrutura e aumentar a cintura. Mas a gente viu um retrocesso, né? Uma volta ao passado de que a cintura era um padrão de beleza feminino. Que bom, né? Então, acho que da minha preferência, a cintura fina é sempre melhor. Sim, é uma coisa que é bonita no corpo da mulher. E existe o corpo masculino que ele nunca vai se aproximar ao corpo feminino, né? A não ser que você faça algumas cirurgias plásticas. Então você tem definido ali dois biotipos, né? Você pode fazer uma roupa sem gênero, mas ele vai vestir de uma forma no corpo masculino e de outra forma no corpo feminino. Então, mas você consegue fazer esse conceito muito bem. Né? Você vai ter que tirar uma média entre um e outro para criar um produto que caia bem nos ambos os corpos. Né? Biotipos diferentes e caimentos que você vai tentar fazer uma média padrão. Porque a inclinação do ombro masculino é diferente da inclinação do ombro feminino. Sim, totalmente. Né? Colarinho, enfim. Tudo são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças numa roupa. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E
essa parte da padronização foi isso. A gente começou a estudar e pegar E se você fosse elencar assim, o amostragem. maior desafio de tudo? Fala, não, isso aqui foi difícil, sofri pra fazer esse negócio, pra conseguir dar pro manequim essa cara de mulher brasileira. Qual foi o maior desafio? Olha, em estatística você faz o levantamento, aí você vê, nossa, quanta diferença. Será que eu vou conseguir? Mas em estatística existe a média padrão. É um cálculo. Eu procurei na COP, né, na UFRJ, tinha um especialista em estatística e ele sentou comigo para a gente montar essas fórmulas para poder fazer a média padrão. Né? Então, existe estatística. Você nunca vai ter o 100%, não existe 100%. Isso é fato, né? Não tem como. Em todos os produtos que você desenvolve não existe o 100%. Padronização, então, mas você consegue chegar num grau de satisfação muito grande se você faz um trabalho consciente, um trabalho com uma pesquisa que você possa fundamentar. Então foi isso que eu fiz. Eu estudei várias técnicas de modelagem, tá? Primeiro essa foi um processo. Foram várias técnicas de modelagem que eu estudei, desenvolvi várias bases e dentro dessas bases foram experimentadas em várias pessoas, né, que tinham dentro daquele universo de medidas para definição de um número. E aí nós fomos... aí eu fui pesquisando isso, fazendo esse estudo e fazendo a escultura. Não foi na primeira escultura que ficou boa, foram várias. É todo um processo. Hoje, meu olhar ele é muito clínico, né? Eu bato o olho, eu consigo marcar a lápis a distância de 1, 2, 3 centímetros sem precisar usar régua, e é preciso. Então, muitos anos trabalhando com modelagem, observando os corpos, medindo, né, os corpos. E esse trabalho da draft também é um aprendizado dia a dia, principalmente quando a gente vai fazer o sob medida, né? Porque são corpos diferenciados. E agora tendo que atender ao mercado internacional. Né? Aí volta aquela história, né? O padrão da brasileira. A gente começou, eu fiz umas 3 feiras já na Colômbia. O padrão da Colômbia, o nosso tamanho 40 padrão, eu achei que eu tivesse que modificar para o biotipo deles. É a talha 8 deles. Perfeita. Então, eles tiveram uma aceitação muito grande. Então é parecido, né? Sim, a mulher latina. Então, eu comecei a observar os corpos das colombianas. As com mais idade, elas são mignon, elas são mais baixas do que o nosso padrão, elas são bem magrinhas, né? Pouco quadril, bumbum. Só que a geração mais nova, ela tá mais alta, ela tá com o corpo mais volumoso. As antigas, as mais velhas, elas recorrem muito na Colômbia, isso aí é uma coisa assim, aqui também, mas lá eu acho que até bem mais do que o Brasil. Cirurgia plástica. Colocam busto, bumbum, quadril, tudo que elas têm direito e fica com um padrão bem parecido com a das mais jovens que já estão nascendo assim. Porque a gente tem outras questões também, que são os hormônios nos alimentos. Na carne, principalmente, o hormônio do frango, que ele vai criando mais volume, mais busto. A brasileira não tinha muito busto, agora ela já está, as meninas mais novas já têm os seios bem maiores do que uma geração lá atrás. Então, essa mudança. Tivemos também nos Estados Unidos, e eu voltei com um produto que isso é de praxe, né? Você se forma numa instituição e você retorna a essa instituição para levar um presente, alguma coisa que você criou. E eu fui levar o manequim para o FIT. Eles ficaram encantados com o manequim e adoraram o nosso padrão, mais do que a gente levou um padrão brasileiro nosso e na mesma numeração nós levamos um americano que teria mais busto e menos quadril.
elas ficaram encantadas pelo nosso. E conversando com outros profissionais da área, qual a informação que eu obtive? É que o padrão da americana mudou muito por causa da miscigenação, né? A migração dos povos, isso tudo, e talvez não, com certeza a alimentação, elas estão mais bumbum, mais quadril, né? O busto sempre, né? Maior, com certeza. E uma influência muito grande latina, exercícios nas academias para aumentar o bumbum, isso eles colocaram uma febre, procurando a academia para malhar os glúteos. Isso é, assim, recorrente lá. E a miscigenação das raças, tá? Então, eu falei assim, nossa senhora, será que a nossa padronização atendeu uma grande parte, América Latina, com certeza, mas América do Norte? Parece, né? que sim, tá chegando perto, né? Pois é, e assim, e no Brasil, como eu te falei, de norte a sul, as grandes empresas, desde a pequena até as grandes, compram o nosso manequim, o nosso padrão. E aí a gente pergunta, nossa, tá atendendo? Sim, atende. Só que assim, básico. Se a pessoa trabalha com uma linha mais jovem, é o 38. Normalmente o carro-chefe é o 40. E hoje a gente vê, por exemplo, São Paulo, por exemplo, o tamanho básico é o 42. Nosso. Mas talvez eles considerem como se fosse o tamanho 40. Né? Isso não é importância. O importante é padronizar. No Sul também. No Sul é o 42. Né? A mulher é mais robusta. Então, Rio de Janeiro é o 38-40, porque aqui a mulherada tem muita preocupação, por causa da praia, de malhar, fazer muita dieta e estar em forma para poder... Né? Mas eu acho que essa cultura também está mudando. Né? As pessoas estão assumindo a sua forma, o seu biotipo de uma maneira que, assim, é bonito. Você tem que ser natural. A beleza é natural. Então, Melanie, antes da gente ir pro próximo tópico, pro próximo assunto aqui do nosso episódio, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Hoje vamos falar da renda chantilly. É só falar esse nome que já vem aquela vontade de suspirar, né? É porque ela é uma das rendas mais românticas que existem. É delicada, leve e com desenhos sempre florais. O nome dela vem da cidade de Chantilly, na França. A renda francesa legítima é toda fabricada à mão com fios de seda e por isso tem um valor altíssimo e é difícil de se encontrar. A renda chantilly que a gente conhece e acha mais fácil é uma versão sintética da renda chantilly francesa original e geralmente é de poliamida ou poliéster. Os desenhos são praticamente idênticos, mas algumas têm um fio mais rígido com mais brilho, outras são mais macias, com mais caimento e sem brilho. Por isso, os valores podem variar bastante. Nós podemos encontrar essa renda em várias cores para vestidos de festa e peças da moda casual também, mas as mais famosas são as brancas e off-white para vestidos de noiva. Elas são um sonho de renda. Dá uma olhadinha no site da Maximus Tecidos para ver as opções de renda chantilly que tem por lá. Você vai me dar razão. Fica a dica. Beijo! Legal, então, vimos todas essas questões da padronização, mas tem alguma área onde a estrutura do manequim também é utilizada? Eu sei que tem alguns manequins que são também usados para a área médica, tem alguns projetos em relação a isso. Fala um pouquinho pra gente como é que a Draft está trabalhando nesse setor também. Nós somos procurados para... É muito engraçado, às vezes, que a gente... às vezes recebe assim, solicitações diversas e muitas até engraçadas, até de partes do corpo. E temos muitas outras na área acadêmica, que isso para a gente é extremamente enriquecedor, porque a gente pode ajudar com o nosso conhecimento,
né? E trabalhar também com a inclusão. Bom, começou há muitos anos atrás, a gente foi solicitada a fazer um para mastectomia. Então a gente fez um manequim sem um seio que era para uma loja lá em Tocantins. Eles descobriram, a gente perguntou se a gente poderia fazer isso. Claro, a gente pode fazer sim, porque ele queria expor a prótese, como ela se encaixava no corpo. Então nós fizemos esse manequim para ele. Mais recente, foi o ano passado, fomos procurados para o Dr. Paulo Serrano. Ele é neurocirurgião de coluna e trabalha na Clínica da Dor, tá? O tratamento que o Dr. Paulo Serrano faz é um procedimento realizado com ultrassom e radioscopia no tratamento do controle da dor, né? Alívios, né? Então ele tem um trabalho muito interessante e ele nos pediu para inserir uma coluna dentro do manequim. Então foi um trabalho de equipe muito bacana, porque ele nos enviou a uma coluna, né? E nós tivemos que fazer um estudo para inserir aquela coluna dentro do corpo, na posição correta, na altura, na profundidade correta, para ele poder fazer o trabalho, fazer os testes, fazer as apresentações e os treinamentos com essa coluna inserida dentro do manequim. E, inclusive, nós tivemos uma consultoria aqui de uma fisioterapeuta, né, que ela nos explicou qual era o posicionamento, como ela deveria ficar, aonde que ela pegava desde a bacia até a nuca. Que interessante. E essa coluna, sim, muito. E essa coluna foi inserida e enviada para ele. Nós temos até uma postagem sobre esse assunto nas nossas mídias e o retorno que ele deu foi extremamente positivo, porque ele queria utilizar esse manequim para aula, ensinar, treinar, explicar para os seus pacientes do que ele iria fazer. Então isso prova o quanto o manequim, né, ele é próximo do ser humano, do corpo do ser humano. Pode até ser usado na medicina, de tão próximo que é. Sim, sim, sim. A gente tem muita procura, só que algumas coisas a gente não tem, que para respiração, para dentista, assim, a gente não tem muitos recursos, não é a nossa linha, né? Mas a gente está vendo que ele pode ser para outras. Outra pesquisa foi da nossa funcionária, o TCC dela foi sobre roupas para mulheres portadoras de nanismo. E esse trabalho, ele foi muito legal porque, claro, eu acabei orientando como a gente iria fazer esse estudo. Então, tivemos várias pesquisas, né, que encontramos na internet, e elas pegavam simplesmente a medida da portadora de nanismo e pegava a técnica de modelagem e adaptava essas medidas. E não é bem assim. A gente fez todo um estudo da modelagem, porque, por exemplo, a cava delas é muito pequena em relação à medida do bíceps, do bracinho é muito gordo. Então, assim, é grande em proporção à cava. Então tivemos que trabalhar uma modelagem com a folha dupla, né? A manga ela não pode ser de uma folha única, dupla, porque tudo que a gente pesquisou, a gente estava tentando focar no conforto da pessoa portadora de nanismo, né? Então existem vários tipos de nanismo, é uma quantidade bastante grande. Mas acho que eu não posso te afirmar, mas é mais de 50 tipos. Só que a gente focou no mais comum, que é o acondroplásico, né? É uma palavra até difícil, mas assim, a acondroplasia, ela tem o tronco na medida praticamente normal. Só que os membros são curtos. Então tem outras conformações, tem uma lordose muito grande, o bumbum é bem grande, a coxa. Então, assim, você adaptar essas medidas, eu não posso simplesmente adaptar, eu tenho que fazer um estudo de ergonomia do corpo.
analisar os movimentos que elas fazem, que é diferente dos nossos. Elas têm certas limitações, né, nos movimentos, no fechar o braço, levantar o braço, dobrar o braço. Então, a gente tem que gerar na modelagem um maior conforto. E para isso precisa ser estudado. É que os ossos não alongam, os ossos são largos, mas eles não crescem. Entendi. Né? Então, é por isso que os membros são curtos, mas o tronco, se você analisar, ele é um pouco menor, uma numeração menor em cima e maior embaixo. Sim. Mas esse estudo foi muito interessante, inclusive ele vai ser apresentado no congresso, na PUC, vai ter um congresso de Ergodesign 2019 na PUC Rio. Então, que vai abordar essa parte, porque é uma forma de inclusão, porque todo mundo quer se vestir bem, quer uma roupa que caia bem. E aí entra o papel da costureira. A costureira hoje, ela voltou, né, com toda a força, porque todo mundo quer uma roupa com um corte bacana, um corte feito para o corpo dela. Então, nós temos a roupa pronta a vestir, que você vai numa loja, já compra dentro da sua numeração mais próxima, e a roupa da costureira. Então, por isso que existe esse estudo, esses cuidados em interpretar um molde para que a pessoa sinta conforto. Eu quero dar um abraço assim, né? Fechar meus braços, e eu não quero que a roupa prenda lá atrás, mas também não quero que fique sobrando excessos. Entendi. Entendeu? A modelagem, para ela cair bonita e confortável ao corpo, ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada. E aí foi quando a gente fez, foi em novembro de 2017, nós fomos procurados pela TV Globo, pelo Projac, setor de figurino. Porque a atriz, que ela foi quase uma protagonista na novela Do Outro Lado do Paraíso, ela foi até a atriz Juliana Caldas. Eles pediram para a gente fazer um manequim para ela, porque quando o ator começa a gravar, ele não tem tempo para provar as roupas. E no setor lá do Projac, de figurino, cada costureira, ela faz a roupa toda, ela tem que modelar, costurar, provar, fazer todo o caimento da roupa. E aí a gente fez o manequim para eles, com o biotipo da Juliana Caldas. Ou seja, totalmente sob medida. Aí já é uma outra coisa, já é um outro manequim, não segue uma grade. Sim. É um estudo que a gente fez para ela. A gente está até nessa pesquisa recente, a gente está criando uma tabela de medidas para atender esse público. Porque tem a variação da numeração, de tamanhos e tudo mais. Então, assim... E vocês oferecem esse serviço, por exemplo, para quem quer entrar no site e comprar também? Eu quero um manequim pro meu corpinho aqui, do jeitinho que ele é. Também dá para comprar assim, como a atriz fez? Tem como encomendar? Sim, tem. Por quê? Isso vai ser o futuro. A gente fez uma pesquisa com elas, entrevistando. Elas falaram que elas teriam o maior sonho, porque elas têm que ir numa loja comprar uma roupa que se adequa e ir para a costureira fazer os ajustes. Mas nunca consegue o conforto 100%, porque você mexer numa roupa, quem costura sabe disso. Mexer numa roupa é diferente de você construir ela do zero, né? Reformar uma roupa. E hoje, elas mesmas podem se interessar por esse mercado e criar, ou uma costureira criar roupa de venda na internet. Mas para isso ela precisa de ter um padrão a seguir, né, para vender à distância. Então ela vai ter aquele universo de público que vai comprar com ela. Entende? E assim, a gente está fazendo vários trabalhos. Inclusive nesse trabalho com o Projac, a gente já fez de várias atrizes, várias protagonistas. Já fizemos para cantoras, né? Marisa Monte, já fizemos para Xuxa, já fizemos para Sandy Júnior. Então, assim, é um universo muito grande, porque eles não têm tempo de provar a roupa. Então, a gente faz no padrão certinho do corpo daquela pessoa, toda a conformação.
Não que essas Nós tivemos possam aqui na rádio uma entrevista com a Michelle X, que ela é estilista também das famosas, e ela tem uma Ivete em casa. Pode ter sido pela Draft. Nós fizemos um para Ivete Sangalo. Olha, Fizemos talvez. 2, aliás. Talvez Xuxa, eu seja fiz um 3, dos que ela tem, né? Não sei. Para as fases. A irmã da Xuxa comprou com a gente para enviar para uma figurinista. Aí ia para Bahia, depois ia para São Paulo, né? Então, a irmã da Ivete que comprou, né? Ela que cuida do figurino, dessa parte toda, e ela fez fez com a gente o manequim para alguma figurinista trabalhar. Então, talvez seja esse. Olha aí que coincidências da vida. Pode ser, não sei, não tenho certeza, mas pode ser sim. Também não sei, mas é da Ivete, pronto, isso a gente sabe. Já fizemos de várias atrizes, até da Fátima Bernardes a gente já fez. E aí com isso a gente cria cada vez mais experiência, né? Cada vez mais a gente fundamenta o nosso trabalho, a nossa pesquisa. A gente sempre ouve os clientes, por que vocês não fazem isso? Porque a gente precisa disso. Então a gente está sempre, dá um retorno pra gente. Eu acho que assim, toda crítica, a gente cresceu muito com as críticas construtivas. Porque se o cliente não dá o feedback, a gente não tem esse retorno, mas a gente cobra esse feedback do cliente. Por isso que a gente está hoje em 90% das faculdades de moda, né? A gente tem as faculdades como parceiras. E isso é muito bom, porque a gente vai ter lá na frente os alunos que se formam, eles aprenderam, então eles já começam a trabalhar entendendo o que é trabalhar sobre um corpo padrão, como é uma tabela de medidas, como ela funciona. Falando um pouco disso, eu queria até te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho que você falou aí do cliente. Queria perguntar do impacto, né, que o dono de uma marca tem, o estilista, enfim, o dono de uma marca tem ao usar a padronagem a partir dos manequins com esse biotipo brasileiro, enfim, dentro dessa tabela certinha. Que impacto esse produtor tem para que a roupa dele, por ser padronizada, de fato, alcance mais gente, domine mais mercado, venda melhor? Existe essa correlação entre uma boa modelagem padronizada e o quanto isso vende mais, o quanto isso conquista o cliente mais, se isso fideliza quem veste? Existe essa questão entre valer a pena fazer esse tipo de investimento em padronagem, olhando aí pro produtor? Sim, esse é um ponto fundamental para a empresa. Então fala um pouquinho aí disso pra gente. Sim. Quando você padroniza, né, o seu cliente, você cria a fidelidade do cliente com a sua marca. Porque ele sabe que entrar na sua loja ou comprar virtualmente, ele sabe que aquela roupa vai vestir. E vai vestir bem. A gente aquele jeans é o meu, né? Tem cliente que se sente... o consumidor se sente tão... abraçando aquela marca que ele fala, eu só gosto do jeans daquela marca, aquela ali veste a melhor blusa pra mim. Tem gente que tem isso com determinadas peças dentro de uma coleção, dentro de uma marca, e geralmente é aquela peça que volta pra coleção e vira meio que o hit daquela empresa, né? Tem isso. Sim. Ele já sabe que é ali que ele vai vestir bem. Porque se você tem uma roupa bem padronizada e modelada, porque antigamente acontecia isso. Você chegava numa loja, uma certa marca, você vestia, você tinha que experimentar 38, 40, 42, PMG. Às vezes o G ficava apertado, não havia padronização. E, por exemplo, eu em particular, eu detesto experimentar roupa, porque meu olho já é clínico, eu já bato. Eu vou experimentar essa, porque essa aqui eu sei que vai vestir. E aí já dou uma olhada na modelagem, dependendo, eu nem perco meu tempo, porque eu não tenho essa paciência. Tem gente que adora, né? Eu tenho uma irmã que ela adora, ela desce a loja inteira, ela experimenta tudo e depois já experimenta tudo de novo para poder escolher.
Então, a gente tem que pensar nesses dois clientes. Uhum. Por quê? Quem gosta de experimentar, eu chego numa loja, eu vou comprar uma roupa, eu experimento. Isso aqui não dá, eu pego e vou embora. Né? E, por exemplo, aqui quem gosta de experimentar, ela vai ficar procurando ali. Se, de repente, tudo que ela vestir bem, ela, em vez de levar uma, que ela entrou para comprar uma, ela vai levar 2, 3. Essa é a consciência de que quem tem uma marca, ela tem que pensar nisso. É a fidelidade daquele cliente pela marca. Claro, obviamente, ele vai vender mais. Houve um caso, foi até na área infantil. Conta, nós gostamos de causos aqui na rádio. Então, vou contar um que é muito interessante, porque eu acabo conhecendo. A Draft faz com que a gente conheça muitas empresas, lojistas, porque, por exemplo, meu trabalho não é só medir pessoas. Eu vou depois nas lojas ver, experimentar, ver como é que a roupa está caindo, analisar a modelagem. Eu já fiz palestras em marcas que, assim, eu fui na loja, claro, com consentimento, experimentei as roupas e mostrei todos os defeitos. Uhum. Né? Então, eu falando, olha, isso aqui não é uma crítica construtiva para melhorar. A gente só melhora em cima se a gente enxergar os nossos erros. Senão a gente não consegue mudar. E, às vezes, um olhar externo, ele consegue trazer de uma forma bem melhor do que o interno. Então, houve isso, e a gente tem esse contato com o cliente. Uhum. Era na marca infantil, uma marca do Sul, bem grande. Ela começou a reclamar, essa lojista, ela começou a reclamar que nos conjuntinhos, na área teen, né, teenager, 10, 12 anos, assim, ela vendia a parte de cima, mas não conseguia vender a parte de baixo, não vestia em nenhuma menina. Que coisa! Aí, ela me ligou. Elaine, está acontecendo isso. Eu falei assim, não, você tem que falar com a empresa, não sei o quê. No dia seguinte, a empresa estava lá. O gerente, né, de vendas estava lá na loja dela, porque ela já tinha feito a reclamação. Ela falou assim, eu não posso ficar com essa mercadoria, nem posso desfalcar os conjuntos, senão eu vou ficar, né, a venda é do conjunto. E o que ela fez? Chamou o gerente de vendas. Aí, nesse meio tempo, muita coincidência, o gerente da fábrica, que estava dando consultoria na fábrica, me ligou. Aí ele falou, olha, está acontecendo problema com meus clientes disso, não sei o que, você não pode vir aqui dar uma consultoria e tudo mais. E ela já tinha falado para mim. Aí quando eu falei para ele, está acontecendo isso nessa faixa etária? Ele, ué, como é que você sabe? Eu falei assim, não, porque eu tenho clientes que têm loja e já me relataram o que está ocorrendo com a marca de vocês. Aí a gente foi lá e resolveu. Foi aquilo que eu te falei. Eu cheguei lá, é um manequim da década de 1950, sei lá. Aquela criança, né, magrinha, não muito robusta. E eles não atualizaram, principalmente na área teen. Hoje o teen teve a maior modificação. Já bebe Coca-Cola, essas crianças, tudo. Não é igual antigamente. Fast food, hambúrguer, geração hambúrguer, né? Sim, então, as festas, muitas festas. A criança hoje tem uma vida social muito grande. Outra coisa interessante no infantil, que quando eu montei a minha tabela, eu inseri o 3 anos que não existia no mercado. Se olhar lá para trás, era 2, 4. Um ano, até 2 anos, do 2 pulava para o 4. E é um intervalo muito grande. E a criança com 3 anos, ela é maior consumidora, porque ela já entende o que é roupa. Ela tem uma vida social, ela tem festas para ir e ela escolhe. Hoje em dia a criança escolhe a roupa que vai vestir. Às vezes você não se pergunta como é que ninguém viu isso. Você não se pergunta como é que ninguém viu isso? Exatamente. Quando eu comecei a despertar isso nas empresas, eles começaram a inserir. Né? Porque tem a linha bebê, de 0 a 9 meses. Depois tem 1, 2, 3, que eu chamo de primeiros passos. Depois tem 3, 4 e 6. E até 8. Né? Do 3 ao 8. Então, esse 3 anos, ele já entra na grade que entra a partir dos 4. Não é a partir dos 4, é a partir dos 3. Porque de 3 para 4 eu tenho um salto grande.
e que também tem entre o 3 e o 2. Então aquela criança ficava sem roupa, ela usava uma roupinha muito apertada ou muito grande. Gente. Hoje a criança de 3 anos, nem a mãe quer vestir a criança fora de padrão. Então se você foca nesse nicho do mercado, você vai vender mais, você vai atender melhor o seu público, você vai fidelizar mais o seu público. Outra questão, também era uma fábrica no Paraná, ela fazia em grandes quantidades, era uma marca mais popular, então eu pude mostrar em números para o dono da empresa que ele estava perdendo metros e metros, que aquilo é custo, de moletom. Eles faziam um conjunto de moletom e calça de cotton lycra, tipo legging, né? E os conjuntos de moletom. Ele tinha era assim, um padrão pequeno, né? Então a mãe tinha que comprar 2 tamanhos maiores e mandar cortar a barra da calça. Aí eu cheguei para ele, né? Empresário, ele conhece números, ele não foca na causa. Aí eu mostrei para ele, olha só, a mãe vai comprar tamanho maior. Para você, tudo bem vender tamanho pequeno ou grande. Só que ela corta essa barra. Joga tecido mãe fora. Gosta. Exatamente. E a gente está pensando no desconforto do cliente cortar a barra da calça. Sim. Era tipo 10, 15 centímetros. Imagina Caramba. isso em 5 mil, um encaixe, né, na produção de 5 mil peças. É loucura. Ele, quando botou na ponta do lápis, ele viu o que ele estava perdendo dentro da empresa. Eu falei assim, por que você não adequa, fora isso, a fidelidade do cliente? Aí a gente fez toda essa mudança, ele economizou absurdamente com o comprimento das calças adequado ao tamanho da criança correta, e ele deu um treinamento para os vendedores na área dele comercial, né? Para explicar. Para poder explicar e fidelizar as lojas, para as lojas fidelizarem seus clientes. Ele aumentou as vendas. Ele depois deu esse feedback falando que aumentou as vendas em 20%. Caramba, 20% é muito por cento. Porque ele tinha muito problema. Então as pessoas compravam uma vez da marca dele e depois a mãe não quer, é roupa popular. Muitas não sabiam costurar, né? Então o que elas faziam? Algumas enrolavam a calça, mas uma calça de moletom boca reta, se ela tem a sanfona, tudo bem, a criança vai ficar ali daquele jeito. Mas a maioria preferia cortar. Quando ia para uma creche, pedia que não enrolasse a calça para a criança não tropeçar, desenrolar, tropeçar. É questão até de segurança. Então, ele fez um trabalho muito bacana com a equipe de vendas. E isso fidelizou mais os clientes. Que Então, legal, e tudo começa com detalhe de modelagem. Porque a comunicação também é importante. Como vai vestir a tal roupa? Né? Que as empresas antigamente não faziam, porque não existia a padronização. Porque você tem uma fábrica, você tem que orientar a sua equipe de vendas, a equipe de vendas tem que orientar as lojas que vão vender o produto. Na embalagem você tem que ter a informação, isso também é um conselho da BNT, que você coloque um bonequinho lá dizendo quanto que tem que medir, a altura da criança, tudo direitinho, para orientar na hora da mãe comprar. Porque ela fala com o maior orgulho, meu filho veste 12 anos, mas a modelagem é pequena. Meu filho tem 8 e veste 12. Mas a modelagem de 12 anos que está no mercado é muito pequena, não é adequada, não está atualizada para essa criança. Então, isso é uma observação que todo mundo deve ter. Se você costura em particular, você é uma costureira particular, você tem que analisar como é que está o mercado, quais são os problemas na roupa pronta, o que eu posso melhorar para o meu cliente, observar o corpo, analisar essas questões. É super importante isso. Né? Então, quando você trabalha sobre um corpo técnico, você aprende tudo isso. É marcar aonde está a pence, o centro do busto, a altura da cava. Né? E se, por exemplo, mas aí eu trabalho com vários corpos diferentes, costureira trabalha sob medida. Faz que nem o velho livro do Gil Brandão, ele chamava de burragem, ele colocava
acolchoava, não sei porquê, né? Se era um termo de brincadeira, ele era muito brincalhão, se era um termo de brincadeira dele ou se vinha do francês, enfim, ele acolchoava o quadril e alfinetava, botava espuma, algodão. Eu preciso aumentar o quadril. Aí ele ia lá, acolchoava e alfinetava ao redor um tecido de algodão fino para aquela cliente específica. Hoje a gente tem aquela calcinha com bumbum para aumentar o bumbum. Você pode usar almofadinhas para aumentar o quadril, bojo. Você tem diversos bojos que você pode até aumentar o bumbum com bojo. Você pode aumentar o busto, né? Alfinetando no corpo do manequim aquela peça para atender aquele cliente específico, ou vestir no cliente um sutiã. Eu sou sua cliente e eu só uso o sutiã acolchoado, turbinado, né, como se chama. Já faz a modelagem a partir dali. Sim, pega o sutiã da cliente e veste no manequim. Então você tem vários recursos para trabalhar e ali você tem uma precisão maior, porque você está fazendo no corpo experimentar no corpo da cliente, você tem algumas variações. Hoje ela está magra, está vestida de noiva, então é um problema. Então você tem que fazer esse cálculo de emagrecer, umas engordam, enfim. Mas você precisa trabalhar a partir de uma forma padrão. E é isso que o manequim serve, né? O caimento, fazer os ajustes. Se você consegue construir, visualizar o caimento do tecido sobre o corpo, você consegue reduzir o retrabalho, você consegue reduzir as perdas de materiais. O tecido hoje em dia ele é caro, é um investimento. Então, se você consegue ali o resultado, você diminui milhões de coisas para poder realizar uma roupa com um caimento bom, com um estudo ergonômico, enfim, uma estética bem mais bonita, né? O manequim, ele encurta, né, mais... o caminho para o acerto. É mais fácil acertar com o manequim. Desde a modelagem até uma prova de roupa, até um ajuste, até o caimento do tecido, tudo isso, né? Sim, sim. E, por exemplo, numa fábrica, se você modela ali já com um tecido igual ou similar, né, o modelo da coleção, aí você tem um outro manequim com a pilotista. Tem a modelista que tem o seu manequim. A pilotista tem um manequim padrão igual. Conforme ela vai montando a peça, porque às vezes acontece isso, você modela e você tem que fazer ajustes na modelagem por causa da montagem, né? Isso é comum. Então a pilotista, se ela tem um manequim ali para ela tá trabalhando, fazendo já os ajustes. Ela chama a modelista, olha aqui, na cava agora, quando eu fechei aqui, tá sobrando um pouquinho. O que você acha? Pode fazer um ajuste e tal? Ela já vai lá, conserta a modelagem e a pilotista, ela já vai fazer o acabamento final quando a peça já está resolvida. Então, você quase como se a costura fosse pensada junto com a modelagem, precisou ajustar, volta para a modelagem, depois volta para a costura, porque a montagem é isso, né? Depende, inclusive, de que maquinário que a pessoa vai usar para costurar, que técnica de acabamento, como que o avesso da peça vai ficar, o que monta primeiro, né? Na ordem da costura, tem todo um cronograma para seguir na costura, senão a peça não fecha, ou pelo menos não fecha com o acabamento que a gente gostaria. Aí poder ajustar isso ao mesmo tempo que a modelagem está sendo feita é muito bacana mesmo. Sim, você reduz os processos, o retrabalho, né? E, por exemplo, a pilotista também pode chamar nesse momento, junto com a modelista, a estilista. Não, ainda tem isso, é verdade. Ter mais decote, antes de fazer os acabamentos finais. Quando termina uma coleção, tem uma infinidade de peças pilotos totalmente acabadas. Caixas e caixas de peça piloto que teve que fazer uma desde o zero porque o decote não ficou bom, o bolso não tá legal, a manga não ficou legal, mudou a manga. Por que na hora que está construindo já não resolve todas essas questões, né? Você não teria esse retrabalho monstruoso que as empresas têm, e isso é custo de a mão de obra, né? E custo de material.
né? Tempo, recurso. E aí começa a ficar estressada, a coleção começa a atrasar por causa do refazer, né? E a gente perde o tempo, às vezes, de criar uma coleção dentro do tempo certo. Outra situação que você pode lançar mão do manequim. Você tem um sistema informatizado. Hoje a modelagem é informatizada, temos até o software de fazer a modelagem tridimensional direto no computador. Mas nem sempre todo mundo tem essa facilidade. Mas quando você desenvolve esse processo com o manequim do lado, você, quando vai trabalhar na tela do computador, que muitas das vezes não está em escala, você precisa saber se você descer do decote, né, 5 centímetros é o suficiente, você vai lá no manequim, marca o manequim, olha, esteticamente, eu acho que se eu descer mais 2 centímetros vai ficar melhor. Então eu jogo isso no meu sistema, no computador, né? Aí eu consigo também ter essa comunicação com o computador. A base que está dentro do computador pode estar também vestida no manequim para que eu possa ter uma visão real, escala 1:1, né? O tamanho real da peça, como ela vai ficar depois de pronta. Então isso facilita, agiliza, né, nos processos. Na hora de fazer uma graduação, eu olho para o corpo e eu já vejo, aqui eu tenho que deslocar também. Quando você olha um corpo, observa o corpo ali, do teu lado, é mais fácil você se comunicar com a linguagem do software, da ferramenta de trabalho que é o computador, né, os softwares de modelagem. Então essa comunicação é bem mais fácil. Ou seja, mesmo sendo a mulagem uma técnica tão tradicional, ela ainda se faz presente nesse momento mais tecnológico, porque ela facilita todo o processo, acho que até humaniza também de alguma forma. E toda vez que a gente humaniza um processo que já está meio que ali dentro do computador, a gente ganha aquele fator de criação, não perde aquele toque estilista mesmo da coisa, que é onde a gente vê também que tem o grande valor, a parte humana, a parte da criação, a parte do design, e isso a gente também não pode perder, porque saiu automatizando tudo, né? Então, pelo que você falou, conforme aqui eu entendi, o manequim ele traz também essa humanidade e essa comunicação, assim, e facilita na criação. Eu entendi certo? Eu tive essa impressão. Perfeito. Não, perfeito, é exatamente isso. Senão a gente se perde no criativo, fica 2 centímetros para lá, 4 para cá e ninguém entende mais nada. Sim, tem várias pesquisas, né, artigos que falam, o brasileiro ele é tátil, ele gosta de manusear, botar a mão na peça, no tecido, né? Você se torna mais criativo, mais presente no trabalho que você está realizando. Você acertou aí num spoiler do nosso arremate do episódio de hoje. Você acertou num spoiler do que vem por aí. Que é bem isso que eu pensei também. Porque a gente tem que pensar no futuro. O futuro é tecnológico. Mas eu acho que o lado humano, ele nunca vai poder faltar. Ele vai estar sempre presente, paralelo, lado a lado. E como você enxerga, assim, como você acredita, né, a partir da Draft, como fundadora da Draft, o que você acredita que o futuro aponta aí, o que nós podemos esperar de inovação de um produto tão tradicional como é o manequim de mulagem? O que você acredita que vem aí para o futuro? A Draft já conquistou tanto espaço entre as grandes empresas, as grandes faculdades, para onde mais vocês pretendem crescer? Qual é o caminho aí de vocês pela frente? Sim. A gente nunca pode parar, né? E pra gente o futuro é hoje, é já, né? Então, assim, temos uma visão muito otimista do mercado, tá? Ele sempre vai se renovar, isso não tem como fugir. Ele vai sempre renovar. Nós temos esse lado tecnológico, que a gente tenta se adaptar cada dia, né? Cada dia tem alguma novidade para a gente aprender. Como eu disse, tem o lado que a gente não pode abandonar, que é o lado humano.
E, assim, no futuro, o que a gente busca, né? O mercado é cíclico, sempre foi. E sempre a gente, como eu te disse lá no início eu comentei, né, no início, quando eu comecei a pesquisa, que, assim, você tem que estar atento a tudo, né? E quando eu comecei a pensar numa tabela de medidas padronizada, eu já estava vendo o futuro do Brasil começar a fazer roupa lá fora ou exportar seus produtos. E sem uma ficha técnica com a tabela de medidas, seria inviável, né? Só que naquela época as pessoas não pensavam nisso. Era uma coisa totalmente fora de cogitação. Então a gente está sempre olhando bem além para quando chegar, né? Então, assim, o que a gente fez nesse meio do caminho? A gente começou com os tamanhos básicos, depois a gente foi, né, crescendo, infantil, masculino. Hoje a gente tem a linha plus size, que foi também um corpo estudado, totalmente estudado, que a gente considera grade, né, que você pode ir graduando e só o tamanho padrão até o tamanho 46. A partir do 46, a gente considera uma linha plus, mas nada de plus size. A gente não tem mais esse preconceito, né? Sim, no mercado, graças a Deus, a gente não tem mais esse preconceito, porque é uma coisa normal. Sim, então, gente. Pronto. Né? Olha só, tem uma reportagem que é muito interessante, eu não me lembro de onde, que tirou uma foto na Central do Brasil, aqui no Rio, a estação de trem, na década de 1970 e atual. Então, a plataforma ocupada de pessoas na década de 1970 era todo mundo magrinho, desde a criança ao velhinho. Você não via pessoas como são mais robustas hoje. E hoje, a mesma foto, na mesma plataforma, as pessoas são bem maiores, bem mais cheias, né? Mais fortes, mais robustas. Então, toda aquela questão da alimentação, né? Como você falou. Alimentação. As pessoas quase não tinham carros, andavam a pé, as crianças brincavam na rua, né? Passava a volta antes de escurecer, mas ficava o dia inteiro na rua correndo para lá e para cá. Então, assim, era um outro tipo de vida. Hoje a gente tem muito mais conforto, mas a gente não consome essa energia toda que a gente se alimenta, né? Sim. Então, nós temos muitas coisas, né? Então, a gente estudou toda essa conformação, como se comporta esse crescimento do corpo, as curvas do corpo. Até o 46, ela vem crescendo em termos de dentro de um padrão. Dali por diante, a conformação é outra. Tá? A curva do ombro, porque a gente fala assim, a medida de altura, ela não muda, mas ela muda a medida de curvatura, que é diferente. Às vezes eu tenho a mesma altura, mas com curvaturas diferentes, então a medida é outra. Sim. O caimento é outro, então eu tenho que estudar, tive que estudar esse corpo, esse biotipo, para poder entrar com essa nova linha, né? Então, assim, a gente está pensando no futuro. Hoje a gente tem mais de 50% da população acima do peso, então a gente tem que atender esse público. Sim, olha, é verdade. Nós temos, assim, estudos que a gente já começou, né, já tem tempo, de segmentos, pessoas altas, muito altas e magras. A gente vai ter uma geração aí, né, de jovens com quase 2 metros de altura. Já temos pessoas, né, com 2 metros de altura, 1,90 m, 1,80 m. A gente vê pelo adolescente que ele já é bem desenvolvido. A gente tem estudos sobre pessoas baixas e miúdas que não encontram roupa no mercado. Então são aquelas que às vezes eu conheço algumas amigas assim. Você olha assim pra ela, quantos anos você tem? 30 anos, 35, mas é aquele corpinho de 14. Eu tenho alunas que são assim, mignon, e aí quando elas querem fazer a roupa, elas trabalham com um manequim 12 anos, colocam um bojo um pouquinho maior,
né? E trabalho com manequim 12 anos. Que Porque coisa. elas são muito mignons. E elas falam, ela fala assim, professora, eu chego numa loja, eu peço assim, qual a menor roupa que você tem que você não conseguiu vender pra ninguém? Você tem? Aí é o que, às vezes ainda fica larga, elas falam isso. Então, Você acredita que um dia isso será resolvido? Ou isso é uma coisa, gente, isso é normal, sempre vai existir isso no mundo, não dá pra contemplar todos os corpos, em todas as roupas, em todas as modelagens, tudo que é vendido, gente? Ou você acredita que não, dá sim, o futuro é subnichar até conseguir alcançar a todas as pessoas no quesito modelagem? O que você acha? sim, exatamente isso. São pequenos nichos de mercado que esse grupo de alunas, elas se uniram e fizeram um projeto delas da faculdade, foi exatamente, criaram esse padrão para as mulheres baixas e miúdas. Eu imaginei Então, que essa fosse a sua resposta mesmo. Porque é bem por Pois aí é. também. Eu acho que é uma É o que tendência. A gente vem, vê as pessoas estão se juntando, ou uma pessoa daquela categoria acaba meio que como um expoente que representa todas as outras e fala: vem comigo, que aqui na minha marca você vai encontrar o que você precisa. Sim, Né? sim. Nós estamos formando alunos e cada um vai encontrar o seu caminho. Uns até aproveitam a própria característica para criar o seu segmento. E com essa geração é toda a internet. Então, o que elas fazem? Elas vão vender por e-commerce as suas roupas, né? Instagram, enfim, elas vão vender por aquele canal. Então, elas vão criar o universo delas de clientes. Mas elas precisam saber padronizar para poder fidelizar esse nicho de mercado, tá? Então, assim, tem um universo muito grande. A gente tem o cachorro, a gente já fez uma pesquisa e a gente está com padrão de cachorro. Então, a gente ainda não fez o lançamento, que a gente ainda não está conseguindo atender um pouco esse mercado, mas em breve a gente vai fazer esse lançamento. Para pet também? Para pet, porque tem modelistas para pet. Sim, nós fizemos uma entrevista aqui na rádio, ainda não foi ao ar, se bem que acho que quando este episódio estiver no ar, talvez já tenha saído com uma modelista pet. Exatamente, temos isso aqui também na rádio. Olha, isso é muito interessante. E no meio dessa crise toda que a gente vem passando, né, no nosso mercado, foi o mercado que mais cresceu, foi a área que mais cresceu, foi o mercado de pets. Olha. Então, muitos se direcionaram para esse segmento. E roupas hoje você vê, uma boutique montada. E a nossa entrevistada desse episódio sobre pet, ela falou o quanto existe também dentro da categoria dos cãezinhos, né? Diferenças entre o corpinho de um pug, por exemplo, e um pastor alemão. A roupa para um não serve para outro. E ela falou também que tem muito no mercado, isso tem em abundância, roupinhas para cachorros pequenos. Então, poodle, Yorkshire, cachorrinhos pequenos. Os maiores não encontram, os gordinhos não encontram. Então, dentro da moda pet também tem todas essas subdivisões e essas necessidades que a gente vê na nossa moda também. Então, tem que se pensar no futuro até nessa área de pets, entendeu? Porque é um mercado promissor, é um mercado que cresceu e que está aí. Eu vou até ilustrar, porque num shopping na Colômbia, eu passei por uma loja assim rápida, passando, eu falei assim, ai, que coisa fofa, de bebê. Parecia uma loja de bebê, com as roupinhas, as coleções todas coordenadas por cores, araras e araras, assim, com aquela coleção linda, maravilhosa. Aí, quando eu olhei direito, na pressa, eu olhei direito, era para cachorro. Então, o que eu vi na vitrine de cara, informando ao cliente a tabela de medidas, de numeração, tamanhos referenciais, tudo para o cachorro. Então, quando o cliente entra na loja, ele já tem o pet dele e ali tinha informação, número tal, raça tal, veste a numeração deles lá. Então, assim,
que é a numeração 4, 6, 8, enfim. Até para o animal a gente tem essa gama, né, de variedades, e tem os universos específicos, né, que é o cachorro maior, gordinho, cachorro menor, fininho. Então a gente tem esses universos. Eu vejo muito o futuro indo para esses pequenos nichos de mercado, né, com atendimento quase que padronizado, mas na realidade ele tem que ser que você possa atender. Você nunca sabe de onde vai vir o seu cliente hoje. Sim, né? Você verdade. está conectado com o mundo. E às vezes você tem o seu Instagram e alguém lá de fora viu, vai querer e vai pedir. Nós temos que ter um mercado, o futuro, a tendência também é a gente que seja um mercado mais aberto para a gente trazer de fora e levar lá para fora essas coisas diferentes, né? Porque a gente está sempre, é uma forma da gente crescer, da gente aprender, da gente enriquecer, né? Todo um mercado, todo um universo. Então, caminhando, né, para o fim já do nosso episódio, só uma última perguntinha. Como você enxerga também a costureira que trabalha sob medida, no seu pequeno ateliê, às vezes começando ali no bairro? Como que é ter esse público-alvo também dentro da marca de manequins de vocês? A Draft possui aí algum tipo de incentivo a esse público? Enfim, pensando exclusivamente nas costureiras? Sim. Muito, porque para elas é super importante. Eu sei que para todas as costureiras, quem costura sabe o quanto um sonho. É importante. A verdade é essa. E às vezes a gente recebe no nosso Instagram: é meu sonho de consumo. É meu sonho um dia eu vou ter um draft. Se Deus me ajudar, eu vou ter um draft. Não, gente, hoje em dia a gente abriu muito para esse nicho de mercado. A gente tem parcelamentos maiores, a gente abriu aqui internamente descontos, né? A gente faz algumas promoções e descontos para as costureiras terem acesso, elas poderem negociar com a gente. Sim. Isso é fundamental. Elas vão otimizar o trabalho delas, né? Então, assim, a gente pensa muito nesse nicho de mercado. Temos várias costureiras e elas vêm no nosso ateliê, no nosso escritório, ela troca ideias, ela vem dar opinião. Quando a gente vai lançar um produto, a gente chama clientes nossos. Você pode vir aqui e dar uma opinião pra gente? Então, isso é muito importante, porque a gente tem essa troca com as costureiras, né? Então, sim, e elas lidam com a moda sob medida ali no dia a dia, né? Então elas testam, elas basicamente são testadoras dos manequins. Sim. E é muito legal que elas ficam tão felizes quando compram, que elas dão nome, batizam a manequim. Sim, tem isso, é verdade. Nome, né? Porque faz parte, é uma companheira ali de trabalho. E muitas também tiram fotos, quando elas recebem, fazem algum trabalho bacana, elas se sentem realizadas com aquilo, fotografam e mandam pra gente. E a gente posta no nosso Instagram, até divulgando o trabalho dessas costureiras. Então essa parceria, esse carinho que a gente tem pelos nossos clientes é muito grande, porque a gente procura trazer bem pra juntinho da gente esse carinho, né? Essa troca que elas fazem com a gente com elas. Então a gente está sempre pensando nesse público, porque eu não quero que seja apenas um sonho, eu quero que seja uma realidade. Então, no que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre junto, né, nessa parceria. Tá certo, contribuindo, né, para viabilizar. Então, Elaine, já antes do nosso arremate, vamos para o nosso Momento Zigue-Zague, que é um quadro aqui do podcast, onde eu faço aquelas perguntinhas rápidas assim pro nosso entrevistado, só pra dar um susto. Mentira! É tipo bate e volta, sabe? Assim, responder rápido a primeira coisa que veio na sua cabeça. E a primeira pergunta é: se você só pudesse escolher um tamanho de manequim pra trabalhar pro resto da sua vida, qual seria? 40. 40, isso. Segundo, sim, se o seu manequim falasse, o que ele diria?
Estou linda. Que ótimo! E 3, você continuaria ensinando modelagem mesmo que... Peraí, você me pegou de surpresa, realmente. Eu acho que eu nunca conseguiria parar de modelar. É uma paixão, para mim é uma terapia. Eu não abandono minhas meninas. Tá certo, muito obrigada, viu? Então, depois desse nosso bate-papo gostoso, vamos ao arremate do episódio de hoje. Se existe uma profissional capaz de identificar a qualidade de uma determinada ferramenta, essa é a costureira. Nós somos extremamente táteis, detalhistas e atentas a tudo que pode facilitar ou dificultar o dia a dia do nosso trabalho no ateliê. Por isso, contar com um manequim de mulagem de alta qualidade é uma coisa da qual nós não podemos abrir mão. Ainda mais considerando que o investimento em uma ferramenta como essa realmente não é pequeno. Então temos sim que acertar nessa escolha. O manequim é uma peça duradoura, uma ferramenta que irá nos acompanhar por décadas no nosso ateliê. Ele irá facilitar o nosso trabalho desde o momento da criação, quando nós jogamos os tecidos por cima dele, só para ver como é que eles combinam, como fica o caimento. Ele estará conosco também desde cada interpretação de modelo. Ele nos ajudará durante os ajustes, cada prova de roupa ou a bainha que deve ser alinhada. O manequim vestirá o nosso projeto no final, dando vida para a nossa peça, nos mostrando como é possível sentir orgulho do nosso incrível trabalho. Então, costureira, se um manequim de mulagem é um orgulho, é um sonho para você também, não esqueça de realizar esse sonho da melhor forma possível e investir num manequim de alta qualidade. E eu quero agradecer a Elaine aqui nesse papo com a gente. Muito obrigada por nos passar todas essas informações. Eu imagino que dificilmente eu conseguiria encontrar tudo isso de conteúdo que você falou em outro lugar se não tivesse vindo de você, com a sua experiência, com toda a sua expertise nesse mercado. Acho que o que você entregou aqui pra gente nesse podcast, acho que valeria uma palestra na faculdade, algo muito parecido com isso. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua generosidade de contar toda a sua história aí pra gente. O que tem que agradecer a vocês por essa oportunidade, por estar me aproximar das nossos clientes, e espero que vocês tenham gostado e que compartilhar a minha experiência tenha sido proveitoso para todos vocês, tá? E aqui eu aproveito para deixar o meu contato, né? E vocês podem entrar em contato pelo site www.draftmanequins.com.br ou pelo nosso Instagram, Draft Manequins. Tudo junto, né? Então, não tenham receio, mesmo que vocês não possam, não tenham condições de comprar agora, vocês podem entrar em contato, falar com a gente, ver as possibilidades e estudar até para uma hora futura, se quiser tirar alguma dúvida, enfim, estaremos aqui de braços abertos para todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, Elaine. Obrigada mesmo por esse carinho com o nosso público, com as costureiras. A gente consegue perceber essa iniciativa aí na marca de vocês. E as nossas ouvintes, eu também quero agradecer a presença sempre carinhosa com a gente. Indiquem a Rádio da Costureira para as amigas, é o que eu sempre falo aqui no finalzinho. O Brasil, o mundo, precisa conhecer a Rádio da Costureira. Então, se você tem uma amiga aí que está trabalhando, está iniciando com as costuras, indica a rádio para ela. E eu também tenho uma novidade aqui no final desse episódio. Para 2020, nós estamos preparando aí a 3ª temporada da Rádio da Costureira e eu quero pedir ajuda com sugestões de assuntos, de temas aqui para o nosso programa, sugestões de entrevistados. Então, você ouvinte costureira que está aí acompanhando a rádio, você que deseja ver uma entrevistada especial, aquela pessoa que se fala, nossa,
curto demais o trabalho dela, gostaria que ela fosse na rádio, então traga pra gente essa pessoa. Eu vou deixar o contato aqui da gente por e-mail, tá? Que é o contato@maximustecidos.com.br. Todas as sugestões serão respondidas pela nossa equipe e vai ser um prazer receber aí a ideia de vocês, tá? Sugestões de pauta, de tema, de assunto, o que vocês quiserem, de quadro. Ai, Fernanda, eu gostaria que a Rádio da Costureira fosse assim. Traz isso pra gente, que a gente tá preparando aí o Esquenta pra 2020 da 3ª temporada da Rádio da Costureira. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.